a sua mão em direção ao leste, automaticamente a sua mão antagônica, né? A sua outra mão vai estar para o oeste. E o que está à frente de você vai ser o norte. E para trás, o sul. Se você quiser entender um pouquinho melhor essa dramatização aí que eu fiz, aí você imagina se a gente colocar no meio do garoto uma rosa dos ventos, tá? E aí você vai ver que surgiu aí o quê? Surgiram os pontos cardeais e colaterais. Professor, preciso decorar isso daí, porque, pô, isso aí é matéria de sexto ano, né? Olha só, você não precisa decorar, até porque acho que os únicos que você precisa decorar mesmo são os cardeais, tá? Então você tem que saber, ó, norte, sul, leste, oeste. Pode ser que esses dois pontos cardeais aqui estejam com outras letras na hora da questão, professor? Sim, quase sempre podem estar. Aqui, vocês estão vendo quando eu estou mexendo o mouse? Responda aí, se vocês estão vendo o mouse mexendo. Sim, sim. Sim, ok. Então é o seguinte, aqui, ó, leste, tá? Leste também é conhecido como este, tá? Então, se a gente for jogar para o inglês, a gente joga east, né? E-A-S-T, east, né? Então, a letra aqui poderia ser o quê? Um E, ao invés de ser L. Então, você tem que estar ligado nisso aí. Essa rosinha dos ventos que eu coloquei aqui é uma todinha em português, né? Mas poderia ser uma rosa dos ventos em inglês. Então, você tem que estar ligado. Ah, professor, pô, isso é pegadinha e tal? Os caras falam, não. É porque, geralmente, a maioria dos instrumentos que são feitos, e até hoje, instrumentos antigos, mas que fazem até hoje, como é o caso da bússola e o mais moderno de todos, que é o GPS, a maioria deles são tecnologia norte-americana, ou japonesa, ou alemã, e eles utilizam o inglês, tá? Então, você pode ter aqui desse lado, ao invés de ter o L, você ter o E. E aqui, ao invés de você ter o O de oeste, você pode ter o W, né? Que oeste em inglês é west. Então é W-E-S-T, west. Então pode acontecer dos pontos estarem, tá? Ah, por que não muda no norte e no sul? Porque norte em inglês é north e sul é south, né? Então vamos lá. Você tem aqui os pontos cardeais, então você sabendo os pontos cardeais, acabou, cara. Você não precisa nem os colaterais decorar. Por quê? Porque automaticamente os colaterais são a mistura dos cardeais, né? Como, por exemplo, Nordeste. Tá vendo? Aqui ele já traz o E, né? Aqui ele já coloca o E de este. Nordeste é a mistura de norte com leste, né? Nordeste. Sudeste, sul com leste, tá vendo? Sudoeste, sul com S, S-O. E noroeste, N de Nordeste, de Norte com O de Oeste, NO. Professor, por que você não colocou os subcolaterais? Você colocou aí, ó, pontos cardeais colaterais. Porque os subcolaterais, dificilmente eles caem na prova, tá? Mas também não precisa de desespero. Por quê? É só você entender que quanto menor o ponto, né? Ele, na verdade, ele se mistura com outros dois. Então, um ponto subcolateral é a mistura de um cardeal com um colateral. Ó. Por exemplo, norte, nordeste, N, NE. Ó, NNE. Leste, nordeste, E, NE. Tá vendo? E assim por diante. Este, sudeste. Aqui, ó. De este, sudeste. SE, tá vendo? Então não precisa se desesperar. Tranquilo? Gente,
Quem, porventura, tiver dúvida, no meio de uma explicação, pode me interromper, tá? Porque como eu estou apresentando de tela cheia, aí eu não estou vendo quem está falando e tal. Então, quem está mandando mensagem. Então, você pode interromper aí de boa, tá bom? Vamos lá. Vamos para as estrelas. Seguinte. Essa estrela aí, na verdade, uma constelação, ela só aparece para nós, tá? Que estamos aonde? No hemisfério sul. Professor, se eu estivesse no hemisfério norte, eu conseguiria ver o Cruzeiro do Sul? Não, né? Para quem não sabe, ó, o Cruzeiro do Sul ele é presente até na bolinha da nossa bandeira, tá vendo lá? Ó? Colocam outras constelações lá também, mas o Cruzeiro do Sul está aqui, tá? Falando rápido para vocês a história, né, desse Cruzeiro do Sul aqui, as estrelas mais importantes, né, e talvez a estrela mais importante para a gente se guiar é a estrela de Magalhães, tá? Que é essa daqui de baixo, tá? Que ela é a parte, o pé, seria o pé de Cristo, né? Por quê pé de Cristo? Porque a história do Cruzeiro do Sul é exatamente simbolizando a morte de Cristo. Então é como se ele tivesse aqui, essa intrometida aqui, na verdade, é o furo que foi feito com a lança por um dos guardas romanos que vigiavam a cruz de Cristo. Olha que interessante, né? Eles crucificaram e depois foram lá, um deles foi lá e enfiou uma lança. E a lança, né, que na verdade teria sido responsável pela morte de Cristo, né? Sim, não a morte, né? Momento. E como se guiar, né? Olha lá, se eu me perder à noite, e aí, como é que eu vou achar o sul? Porque esse é o objetivo, né? Bem, primeira coisa que você tem que saber, não pode estar um dia chuvoso para você poder encontrar, porque senão já era, né? Você não vai ter como olhar para o céu e não vai ter como enxergar estrela nenhuma. Mas como que eu vou achar ponto cardeal? Joga no GPS? Não, meu amigo, não precisa. Seguinte, você vai observar, tá? Você encontrou o cruzeiro, o que você vai fazer? Claro, isso daqui, gente, é para a orientação. Você está no meio do nada, sem celular, sem nada, tá? Isso aqui é um método antigo. Então você vai olhar, vai observar o Cruzeiro do Sul e automaticamente, ao observar a estrela de Magalhães, que é o pé de Cristo, você vai com uma braçada, né? Você vai prolongar 4 vezes e meia e encontrar o polo celeste do sul no horizonte, tá? Encontrando o polo celeste, você faz uma perpendicular para baixo. Isso aqui que você encontrou é o sul. Então você vai apontar para o chão, né? A partir do polo celeste. Né? E tudo isso com o braço, né? Você vai fazer na hora. E você vai saber que ali é o sul. Tá bom? Professor, pô, então se estiver chovendo, eu tô ferrado. Infelizmente, se estiver chovendo, você não vai ter visibilidade, né? Vai estar tudo. Então tem que estar necessariamente um dia bem estrelado, tá? Uma noite, no caso, né? Bem estrelado. Tem outro problema também, que às vezes a luminosidade das cidades não permitem que a gente observe isso daí. E aí você teria que estar o quê? Na roça, né? Que é um lugar que você tem o quê? Menos luminosidade das cidades, e aí você consegue olhar para cima sem o reflexo da luz. Podem perceber que nas cidades é mais difícil você ver as constelações. Por quê? Porque elas estão constantemente, aqui, a região onde a gente está, tem muita luz artificial, né? Muita iluminação. Então isso atrapalha para a gente enxergar. Tudo bem? Vamos que vamos. Instrumentos de orientação. Gente, ó, esse ritmo que eu tô dando é um ritmo revisional, tá bom? Então eu tô imaginando que você tá revendo, que você tá, que legal, pô, bacana, lembrei e tal, pá.
Beleza. Teve dúvida? Para. Seguinte, por que é importante falar desses instrumentos aqui? Esses em questão que vocês estão vendo são os instrumentos que estão diretamente ligados à geografia e à história. Por quê? Primeiro que eles representam um momento da história e da geografia hiper importante, e que a gente já até falou um pouquinho deles em outras aulas, né? Se eu não falei ainda para essa turma, eu ainda vou falar, que foi o período, né, o primeiro momento do capitalismo, chamado capitalismo mercantil, né? Também conhecido como período das grandes navegações, né? Então, todos esses instrumentos, claro, aí, tirando no caso aí a caravela, nau e mapa, né? Os instrumentos em si, bússola, astrolábio, quadrante, sextante e balestilha. Todos esses aí foram utilizados por esses navegadores europeus nesse momento em que a Europa estava se lançando nos oceanos para descobrir novas terras, tá bom? E aí, claro, tem o objetivo de cada um deles. O mais interessante, talvez até o mais bacana da gente, né, observar, por quê? Porque passam os anos e talvez seja aquele antigo que ainda permanece, né? Ainda permanece, ainda usam um sextante também. Mas por que a maioria desses hoje em dia não estão aí funcionando, né? Foram utilizados no final do século XV e século XVI, que foi esse período, né, de grandes navegações, porque hoje já foram substituídos pela tecnologia, tá? Mas a bússola, para quem não sabe, a bússola ela foi criada a partir de um norte que não é o norte geográfico, é o chamado norte magnético. O que é isso? É uma região do planeta onde você tem uma maior concentração de magnetismo, né, devido à concentração de ferro, né? E é por conta disso que quando você pega uma bússola, a bússola nada mais é do que uma agulhinha, né, imantada com mercúrio, e que quando você move essa agulhinha, a bússola, essa agulhinha ela sempre indica o quê? O norte magnético. E automaticamente o norte magnético nos mostra a posição em relação à projeção, eu vou falar na próxima aula, que é o norte, por questão o quê? De convenção. Professor, por que convenção? Porque se você tivesse agora lá numa estação espacial, por exemplo, você estivesse orbitando no entorno da nossa atmosfera, você ia observar o planeta Terra e ia estranhar. Por quê? Porque você ia ver territórios que normalmente você vê nas projeções que a gente convencionou como numa posição. Então a gente já está acostumado. Tanto é que quando a gente fala, o Brasil está na América do Sul. Só que, de repente, se você estivesse lá na órbita da Terra, girando dentro de um ônibus espacial, você talvez fosse olhar e ia ver o quê? De repente, o hemisfério sul para o lado do norte, né? Para um outro lado. Então, na verdade, essa convenção a gente faz para que a gente possa entender melhor aqui, tá bom? E aí, claro, o que vai acontecer? E aí tem a ver com o quê? Guerra Fria, né? Que foi o nosso último assunto. Por que tem a ver com Guerra Fria, professor? Porque aí eu volto, né? Tá vendo como que geopolítica e conceitos de geografia física se encontram o tempo inteiro? Porque no período da Guerra Fria você teve o quê? A corrida espacial, não foi? Então, e a corrida espacial foi responsável por quê? Por esses carinhas aqui, não é? Então, se não fosse a corrida espacial, nós não teríamos esses carinhas aqui orbitando em torno, né, do nosso planeta, trazendo o que para a gente? Trazendo essa aula e essa possibilidade, no meio de uma pandemia,
a gente está buscando informação. Porque todos esses dados, esses megabytes que estão vindo aí para dentro do seu dispositivo, estão vindo o quê? Estão vindo daqui, né? Eles são transmitidos via satélite, né? E graças ao satélite, a gente teve uma criação de um sistema que foi, a princípio, criado com fins militares, tá? Principalmente, o GPS foi criado no início dos anos 80, tá? E, a princípio, ele foi criado para ser colocado dentro de tanques de guerra, por isso que tem a ver com a Guerra Fria, esse momentozinho, né? A Guerra Fria, como eu expliquei na aula passada, tem dois momentos. Tem o momento da queda do muro, 1989 e 91. Mas esses anos 80 aí, bem tensos, onde tiveram vários conflitos indiretos, entre eles teve uma guerra. Falei da guerra do Afeganistão e tem a guerra do Iraque. E por que essa guerra do Iraque, na verdade, né, o pessoal chama de guerra do Golfo, que foi a questão, né, da invasão do Iraque no Kuwait, né? Kuwait, para quem não sabe, é um paizinho pequenininho que fica ali, mas grande produtor de petróleo. O Kuwait foi invadido pelo Iraque e os Estados Unidos, como é grande consumidor de petróleo, parceiro do Kuwait, teve que entrar para poder resolver isso daí, restabelecer a autonomia do território do Kuwait. E aí, foi nessa época que lançaram a tecnologia de um míssil norte-americano chamado Tomahawk. Tá? Tomahawk. Esse míssil, ele já tinha a tecnologia de quê? Do GPS implantado dentro da ogiva. E aí você tem o chamado início do momento que da precisão cirúrgica. O que é precisão cirúrgica? Quando a gente fala assim, pô, fulano de tal foi cirúrgico. É o quê? Que ele foi no ponto exato, né? Então, o míssil Tomahawk, ele foi o primeiro míssil com precisão cirúrgica, ou seja, a partir dos anos 80, se os Estados Unidos quiserem iniciar guerras, ele consegue iniciar uma guerra e consegue atingir alvos do tamanho de uma casa, sem atingir pessoas, de repente, que não tenham nada a ver. Então ele consegue o quê? E como que ele vai conseguir isso? Isso daí já nos leva para um próximo momento, né? Quando eu for falar de coordenadas geográficas. Na verdade, o GPS só existe porque antes existe o conceito de coordenadas, senão não conseguiria um míssil atingir um lugar específico, né? E aí tá aí, ó, GPS. Então você tem aí hoje no seu celular, você usa isso para Uber, você usa isso, né, para poder se deslocar, correr, enfim. Mas a gente tem que agradecer a Guerra Fria, porque senão, se não fosse essa corrida aí, essa vontade de ganhar tecnologicamente, talvez a gente não tivesse esses mecanismos. Aí, professor, como que saiu de uma funcionalidade militar para uma funcionalidade civil? Claro, termina a tensão, essa tensão mundial do mundo bipolar, ela termina, e aí o que vai acontecer? Vai ter uma tecnologia que ela é militar por nascimento, e as pessoas vão falar, pô, o que a gente vai fazer com isso? Vamos transformar em alguma coisa que pode vender. E aí criaram o quê? Os GPS de mão. Né? Já de cara não foi implantado dentro do smartphone como vocês têm, não. Criaram os GPS de mão. Eu, inclusive, tive um. Era caríssimo na época, né? Mas aí criaram os GPS de mão, aí na sequência começaram a colocar nos carros, né? Carros de luxo, e hoje está aí, popularizado, tem GPS em tudo que é lugar. Bom, esse sistema, por isso está falando aqui, triangulação, é porque você está num lugar e a bateria do seu celular, ela emite um pulso eletromagnético, né, que é em direção a... Tem que ser, no mínimo, 3 satélites, porque eles se encontram e reenviam esse pulso eletromagnético para você. Para quê? Para te dar a sua posição exata, né? A sua altitude, a sua latitude e a sua longitude.
Isso nos leva para o nosso próximo assunto, que é a coordenada geográfica. Tem muita gente que tem dúvida em relação a isso aqui. Vamos lá, vamos tirar essas dúvidas aí. Já tem aí nesse modelo, para você ficar ligado, que eu gosto sempre de falar, que você nunca vai errar isso se você se ligar. Longitude, quando fala longitude, você lembra longitudinal, vertical, né? Longitudinal, vertical. E quando fala latitude, você lembra de paralelos, você lembra de horizontal. Tá vendo? Então, ó, tem aqui, ó, as longitudes e as latitudes. Calma, professor. Não estou entendendo nada. Relaxa. Primeira coisa, antes de qualquer coisa, é você lembrar dessas duas importantes linhas imaginárias aí, né? O meridiano de Greenwich, está aqui, ó. Meridiano de Greenwich, tá? Para quem não sabe, Greenwich é uma cidade aqui na Inglaterra, tá vendo? Ó? Por isso que tem esse nome. Meridiano de Greenwich, Bruxa Verde. E a linha do Equador, tá? A linha do Equador, que passa lá em cima do Equador. E a grande importância deles para compreender as coordenadas geográficas é óbvio. Por quê? Porque tanto a latitude quanto a longitude precisam dessas duas linhas para se estabelecer, tá? E aí, óbvio, eu tenho a formação a partir dessas linhas imaginárias de 4 hemisférios. Ah, professor, 4? Eu achava que era 2. Não. Né? Na verdade, são 2 em relação ao quê? A uma linha. Quando você fala de meridiano de Greenwich, eu tenho 2 hemisférios, tá? Eu tenho o hemisfério aqui, ó. Como é que é o nome desse hemisfério? Leste. E tenho esse aqui, que é o hemisfério oeste. E claro, estou aqui imaginando, né, a Terra enquanto uma laranja aí cortando ao meio, em cima da linha imaginária meridiana de Greenwich, tá? E aí eu tenho 2 hemisférios. Agora, quando eu considero a linha paralela, que é horizontal, que é a linha do Equador, que é essa aqui, aí eu já tenho uma laranja cortada desse jeito mais tradicional. E aí eu tenho mais 2 hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, tá? Tem gente que gosta de chupar laranja assim, eu gosto de chupar laranja assim. A gente fala que eu sou doido, que eu corto a laranja assim. Corta ela longitudinalmente. A maioria da galera corta ela como assim, ó, horizontalmente. Tá? Então, longitudinal, aqui, horizontal, paralelos e meridianos, tá? E aí, a partir disso, eu vou ter o quê? Tá vendo? Esse monte de linhas imaginária, aqui são as coordenadas geográficas. Aqui estão as linhas que representam as latitudes, esses círculos aqui, ó, horizontais, e as linhas verticais, né? As perpendiculares aqui, ó. Tá bom? E aí, eu vou explicar para vocês o que é de fato. A latitude é todo e qualquer ponto da superfície da Terra, tá? Medido entre 0 e 90 graus, tá? Em relação a quem? A linha do Equador. Então, se vocês observarem, você tem um ângulo de 90 graus, tá bom? Quando você pega e coloca a Terra dentro de um eixo, você observa que você tem, tá vendo aqui, ó, aqui eu tipo tirei um pedacinho como se fosse uma pizza, enfim, fiz um corte aí, né, na Terra, para você entender melhor. E aí eu tenho a linha do Equador que corresponde o quê? A latitude 0, tá? Latitude 0. E eu tenho uma variação que é de 0 a 90, tá?
Então, ó, 90 representa o quê? Uma latitude alta. Então, a maior latitude que eu posso ter é o quê? 90. E ela vai estar necessariamente aonde? Nos polos da Terra. Tá? Então, eu tenho 90 graus para o Polo Norte e 90 graus lá no Polo Sul. Tá? Professor, o que isso tem a ver com o que a gente vai estudar e com geografia? Cara, isso é um conceito básico de geografia. Se você não entender coordenadas geográficas, você não vai entender clima, você não vai entender relevo, você não vai entender vegetação, você não vai entender o resto todo da geografia física. Você precisa aprender isso daí. Por quê? Porque isso tem a ver com a distribuição de sol, né? De luz solar, de radiação na Terra. Então, a radiação é a energia da vida. Tá? Ela basicamente ela mexe em tudo na Terra. Ela está diretamente ligada até a fenômenos como o El Niño, né? As correntes marítimas, enfim. Então, essa é a latitude, tá? E a latitude ela só pode ser o quê? Ou ela está no norte, ou ela está no sul. E ela varia sempre de 0 a 90. Diferente o quê? Diferente da longitude. Por quê? A longitude ela já conta como se fosse uma linha, como ela é uma linha vertical, é como se ela tivesse, ó, ela vem daqui de cima e passa e vai até para cá. E aqui você tem o quê? O chamado meridiano zero, né, que é o meridiano de Greenwich. E aqui você tem o quê? A longitude zero. Tudo que está à direita ou a leste, tá, do meridiano de Greenwich eu vou chamar de quê? Hemisfério leste, tá? Ou também conhecido como Oriente ou Oriental, tá? E aí eu chego até esse esqueminha aí, que é o esqueminha mais importante para a gente entender o quê? Conceito, né? Porque geografia é posicionamento também, observação. Então, o que eu observo muito nas provas, em todas as provas do Enem, porque é uma prova interpretativa, os alunos chegam na prova, às vezes tem um conceito desse aqui, uma palavra dessa, dentro do enunciado, e o aluno se perde, porque ele não entende o significado. Então, a gente está trabalhando isso aqui agora. Então, como eu falei para vocês, são 4 hemisférios. Né? Um hemisfério, uma dessas classificações, vou começar em relação à linha do Equador. Tenho 2 aqui. Eu tenho a linha do Equador, tudo que está acima da linha do Equador, como eu falei, eu tenho latitudes que vão de 0 a 90 para norte e 0 a 90 para sul, tá? Então eu posso chamar o hemisfério de norte, também posso chamá-lo de setentrional, tá? Nomezinho meio esquisito, mas que é a mesma coisa. Quando fala fulano de tal está setentrional, o que está querendo dizer? Ele está a norte, tá? Também, ó, boreal. Professor, isso daí tem a ver com aquele fenômeno que tem, né, lá nas regiões mais geladas do hemisfério norte, que, né, o céu fica meio colorido com umas luzes, né? A chamada aurora boreal tem a ver com isso? Sim. Mas também existe a aurora austral? Existe também. Porque são fenômenos característicos das regiões o quê? Polares. Só que a gente conhece mais a boreal por quê? Porque a boreal é mais habitável não, né? Mais fácil de chegar. Habitável não dá para morar lá. Mas, enfim, é mais fácil de observar lá do que observar a aurora austral. Então o pessoal observa mais a boreal. E a sul tem o quê? O hemisfério sul, também chamado de meridional, que o pessoal até, né, um café dali da região, é o café meridional. É o café o quê? Café que a gente faz aqui, né, basicamente no Brasil. Todo o café feito no Brasil é um café meridional, né? Por quê? Porque ele está abaixo da linha do Equador. Outro detalhe,
tudo aquilo que estiver abaixo da linha do Equador, a gente vai considerar negativo. E acima, positivo. Tudo bem? Mas não é positivo, não em si, no sentido matemático, mas a questão do sinal mesmo, tá? Porque pode ser que alguns exercícios, e a gente vai fazer alguns aqui, venham com essa referência. Uns vão vir sem sinal e outros com um sinal negativo. Quando você vê o sinal negativo falando de uma latitude, é só você saber que se trata de uma latitude sul. Tudo bem? E se não tiver sinal nenhum, automaticamente é porque é uma latitude norte. Tá bom? Pronto. Tem dois hemisférios aqui, o norte e sul. Mas tem mais dois aqui, né, professor? Por quê? Existe a linha do meridiano de Greenwich, que também divide o nosso planeta em dois hemisférios. O hemisfério leste, também chamado de oriental ou nascente. Né? Por quê? Por uma convenção, a gente começa no fuso horário, ou seja, as horas começam pelo extremo oriente ou pelo leste. Né? Então a gente conta o giro da Terra sempre nesse sentido, né? Ele vem de leste em direção a oeste, tá bom? E temos o hemisfério oeste, também chamado de ocidente, ou ocidental, ou poente. Né? Por quê? Porque o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Tranquilo? Todo mundo entendendo até agora? Relembrando, tá tudo certo? Dá um ok aí, dá um oi, pá. Fala aí para mim. Pode falar, pode abrir, pode falar. Tá tranquilo, tá suave? Tá tranquilo. Valeu, professor. Então vamos ao seguinte, já que tá tranquilo, vamos aos testes, né? Vamos dar uma brincada aqui. Caramba, professor, isso aí me lembra aquela paradinha que eu brincava quando era moleque. Batalha naval. É como se fosse isso aí mesmo, tá, cara? E geralmente na prova sempre traz algum conceito envolvendo isso daí. Professor, o que eu estou vendo na minha frente? Isso aí parece, a gente chama na matemática de plano cartesiano, né? Plano cartesiano. Pô, irado. Plano cartesiano, até cito numa música minha, o plano cartesiano, né? É porque é no plano cartesiano onde tudo acontece. Por quê? Aí está representando o mundo, o eixo X e Y. Nesse caso aí, Y é o meridiano de Greenwich. E X seria o quê? A linha do Equador. E esse quadrado que é feito aí, na verdade, é o quê? É a projeção da Terra, tá bom? Por quê? Não tem como eu representar o nosso planeta, não tem como eu representar uma coisa que é tridimensional para que você entenda assim, num plano, né? Ou num papel. Então eu preciso transformar a Terra numa projeção. Então o que eu faço? É como se eu cortasse, né, a parte de trás e esticasse e deixasse tudo aí, para que eu possa ver o mundo todo. Senão não tem como. Eu só vou olhar 180 graus. A parte de trás, como é tridimensional, eu não vou conseguir ver. Então eu faço assim. E daí você entende melhor, tá vendo? Eu tenho o meridiano de Greenwich aqui, estão vendo? Meridiano de Greenwich, o chamado meridiano que 0 grau. E aí eu tenho o quê? 180 graus para leste, tá vendo aqui, ó? A minha última linha meridiana, tá vendo? 180 graus. E tem o quê? 180 graus para oeste. Professor, por que 180, 180? 180 mais 180 dá 360, e 360 é uma circunferência completa. Tá bom? E eu já falei para vocês, longitude você tem uma variação de 0 a 180. Diferente, que eu já mostrei um modelinho para vocês lá, das latitudes, que elas só variam de quê? De 0 a 90, tá vendo lá? Ó? 0 a 90 para norte e 0
e 90 para o sul. Tranquilo? Vamos ao que interessa. Vamos a esse ponto A aqui. Tá? E aí, quem quiser, quem for mais ligeiro, estiver acompanhando o raciocínio aí, pode responder, pode abrir o microfone e falar aí. Gostaria de saber quem poderia me dizer a latitude do ponto A, por favor. Latitude do ponto A. Alguém poderia me dizer? 30 graus. Oi? 30 graus. 30 graus. Tá, mas a resposta, você acertou, né? Você acertou. Tá aqui, ó. 30 graus. Latitude sempre em relação à linha do Equador. Porém, eu falar assim, latitude 30 graus, a resposta está completa? O que está faltando nessa resposta? Você acertou metade. Latitude é graus norte? Isto, parabéns, é isso aí. Latitude 30 graus norte, né? Você acertou. Essa é a latitude do ponto A, tá? Então ficou bem claro pra gente, ó. A linha aqui, ó, 30 graus, norte, por quê? Porque tudo que está acima da linha do Equador é norte. Agora, na sequência, já me diz aí, aproveitando que você já falou latitude, fala a longitude dele para mim. Oi? 105, professor. 105 graus? Isso, 105 graus. Só isso? Tá faltando alguma coisa, não? É oeste. Aí, garoto, isso aí. Longitude 105 graus do quê? Oeste, tá vendo? Por quê? Olha aqui, eu tô na linha, né? Na linha meridiana, 105 graus. O quê? A oeste de Greenwich. Tá vendo? Isso aí, mandaram bem. Então, as primeiras coordenadas do ponto A estão aqui, ó. Latitude 30 graus norte e longitude 105 graus oeste. Professor, dessa vez você usou o W? Sim. É só para dificultar mais, que é mais fácil a gente aprender pelo mais difícil e esbarrar com o mais fácil na prova. Nunca o contrário, tá? Agora vamos para esse ponto aqui, ponto B. E aí, quem pode dizer para mim a latitude de B? (40 graus sul). Exato, certa resposta. Latitude 40 graus sul. E a longitude? (60 graus é leste). Isto. Longitude 60 graus leste. Então, tá certo para todo mundo, ó. Latitude 40 graus, tá vendo? Ó? 40 aqui, sul, tá abaixo da linha do Equador. Longitude, só você contar aqui, ó, em relação ao meridiano de Greenwich, 0, 15, 30, 45, 60. 60 o quê? Leste. Tá bom? Eu só errei em falar longitude sul. Só errei em falar longitude sul. Ah, você falou longitude. Na verdade, longitude não pode ser sul, né? É sempre ou oeste ou leste. Ah, perdão, professor, perdão. Tranquilo? Latitude, sim, latitude pode ser norte. Errei isso aí. Isso, fica ligado. É isso aí que você tem que ficar ligado. Ó, latitude, sul e norte. Longitude, oeste, leste. Tá? Vamos fazer mais um pontinho aqui. Fazer o S. S. Diga aí para mim a latitude de S. Vamos lá, S. Vamos aqui 20 graus. 20 graus? Só isso? 20 graus sul, né? Ficou até fácil. S.
S de sul. Latitude 20 graus S. Beleza? Uhum. E a longitude? Não. E a Seria longitude? zero? E aí, alguém poderia dizer se nosso amigo acertou? Seria 0? 20 graus sul. Seria 0, cara. Tá certo, 0. Por quê? Porque o ponto S está em cima de quem? Do meridiano de Greenwich. Então, se ele está em cima do meridiano de Greenwich, ele está na longitude o quê? 0. Então, se é 0, está no meio, não pode ser nem leste nem oeste. É simplesmente longitude 0. Então, qual é a coordenada do ponto S? Latitude 20 graus sul e longitude 0. Tá bom? Todo mundo entendeu essa parte dos pontos aí? Professor, Oi? vamos fazer o ponto E. Sim. Ok. Vamos fazer o ponto E. A pedido de... Qual é o seu nome? Amanda. Amanda. Pedido de Amanda. Vamos lá. Professor, Oi. o ponto Q, então, seria 0 e 0? Tá, vamos lá. Vamos primeiro responder a Amanda, depois eu vou lá no ponto Q. Tá, vamos Tá começar bom, obrigada. E. Latitude do ponto E. Quem pode dizer para mim? 70 graus, latitude norte. Isso, exatamente. Por que 70 norte? Ó, tá aqui, ó, na linha 70, né? Porque latitude é sempre o quê? Horizontal, como eu falei para vocês, em relação à linha do Equador. Então, ó, é esse aqui que a gente tem que seguir. 70 graus e norte, porque tudo que está acima da linha do Equador é o quê? Norte. E a longitude? Do E? Longitude 150, oeste, não, leste. Ah, ainda bem que você corrigiu. É isso aí mesmo, ó. 150, ó, a linha meridiana 150 tá aqui, né? E tá do lado de qual hemisfério? Tudo que está à direita do meridiano de Greenwich está o que? A leste. Então, esse daqui não tem animaçãozinha não, mas só relembrando. Latitude 70 graus norte, longitude 150 graus leste. Tudo bem, Amanda? Tudo. Então agora vamos no que. Quem que me pediu o quê? Alguém aí me pediu o quê? Fala o nome, por favor. Eu, Andressa. Ei, Andressa. Nome da minha sobrinha. Olha aqui. Esse daqui é o mais fácil de todos. Por quê? Latitude 0 e longitude 0. Tá tudo no 0. Tá bom? Ó, tá tudo no 0. Você não tem divisão de nada aí. Tá? Ele está em cima, ele está na interseção de tudo. Tá? Então ele está exatamente no meio. Então você tem aí o quê? Você não pode dizer, tipo, você só pode falar, latitude é sul, é norte, quando sai do ponto 0. Se está tudo no 0, então é 0, tá? Simplesmente 0. Tudo bem? Mais algum ponto? Mais algum ponto? Que alguém tem alguma dúvida e quer fazer? Bem, eu vou criar um ponto que não tem aqui, tá? Imaginando que, só para dificultar, e vou colocá-lo com o meu mouse aqui, eu vou imaginar um outro ponto, tá? Como eu estou vendo que não tem a letra X aqui, eu vou como se o mouse fosse X, tudo bem? E aí é o seguinte, eu vou colocá-lo exatamente aqui. Deixa eu ver aqui. Aí. Aqui. Aí. Aqui está o meu ponto
Aqui no meio certinho. No meio certinho. Aí está o meu ponto. Ah, não está aparecendo, que sacanagem. Fui tentar fazer uma zoeira aqui, não deu. Vamos ver. Eu tenho que ficar mexendo ele aqui. Vamos fazer o seguinte, hein? Aqui, ó. Ele tá aqui no meio, ó. Tá vendo? Aqui no meio. Eu quero saber a latitude desse ponto X que está exatamente aqui no meio. Como se tivesse uma linha aqui no meio. Eu quero saber aqui. Qual é a latitude que está aqui no meio? Alguém poderia me dizer? Exatamente no meio. É só uma questão lógica, tá? Essa é a perguntinha de lógica. Lógica também faz parte, tá? Do conteúdo da prova inteiro. Alguém poderia me dizer qual é a latitude aqui? Cadê o mouse, professor? Vocês não estão vendo, não? O ponteiro? Estão vendo o ponteiro, não? Estou mexendo ele aqui, ó. Calma aí. Não, não tô vendo o ponteiro, não. Então, não? Agora você viu? Por enquanto, não. Não sei se é só Não estou comigo. conseguindo ver, né? Não. Eu também não estou conseguindo ver, não. Ah, então... Peraí. Então, beleza. Pronto, e agora? Agora dá pra ver. Agora dá Agora pra... sim. Ah, beleza. Olha aqui, ó. Eu estava mostrando exatamente aqui, ó. Ó. Ah, tá. Aí no meio. Qual é a latitude? Se eu quiser a latitude exatamente desse ponto. Seria latitude 15 graus norte. Exatamente, garoto. É isso aí, tá? É só uma questão de lógica, só para você se ligar. Porque pode acontecer isso na prova? Pode. Tá? Pode ser que façam essa maldade de colocar um ponto assim de interseção entre uma linha e outra? Pode. Mas aí você tem que o quê? Usar a sua lógica, a lógica do raciocínio. Poxa, se está entre a latitude 10 graus e a latitude 20, é o quê? 15. Tá? Assim como se tivesse aqui, seria a latitude o quê? Aqui no meio. Certinho no meio. 75. 75, exatamente. Tá bom? Isso aí eu botei só uma manhãzinha que de repente pode acontecer, porque assim, quando fica na cara, é mais fácil. Mas pode ser que aconteça isso, eu já fiz questões assim, tá? Prof, Oi! Renato aqui. Fala. Infelizmente, a aula tá boa demais, mas deu cara, o horário. Tá, beleza. Deixa eu só fazer um teste. Posso fazer? Um testezinho? Pode. Então, beleza. Vou fazer só esse daqui com a galera. Vamos lá. Conceito, né, cara? Então, a gente tem que fazer. Vamos lá. Vocês têm 1 minutinho para me responder isso daí. Essa questãozinha. Letra C. Letra C. Sim. Você é a Amanda. Amanda. Todo mundo concorda com a Amanda ou tem alguém que discorda? Bem, vamos lá, hein? Ó, letra C, ela falou. Então, vamos lá. Latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Ok. Principal, paralelo. Ah, então pronto, ficou fácil, já matou. Né? Porque automaticamente você só tem a opção C, que tem logo duas, né, opções aqui iguais.
Não tem mais de uma opção, né? Então, você sabendo o conceito só da latitude, você já matou a questão. Olha lá, da Terra. Além disso, longitude é a distância em grau de qualquer ponto da Terra em relação a Greenwich, estabelecido como principal o quê? Meridiano. Show de bola. Letra C. E ó, a gente vai fazer, tá? Vai continuar na próxima aula, lógico. Vamos fazer isso daí. E, como sempre, vou saindo fora fazendo aquilo que eu gosto de fazer, que é uma rimazinha de improviso para a galera. Estão ouvindo aí a música? Todo mundo ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ah, legal. When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul. Sabadão chuvoso, vamos fazer uma rima então. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yo, yo, yo. Yeah. Vou aqui nesse momento fazer a rima. Geografia começou, essa foi a disciplina. E o clima ficou bom. Então, pra finalizar, vou mandando um som. Todo mundo tá curtindo, sabe de qual é. Curtiram muita aula do professor André. Sabe muito bem qual é da informação. Hoje a gente começou falando de orientação. Isso faz bem pra sua saúde. Aprendeu com certeza latitude, longitude. E não vai esquecer no Enem. Fica à vontade, amigo, fica zen. Fica tranquilão que você vai aprender. É só você colar aqui no Projeto C, que a gente representou. Mas eu não posso fomear no freestyle que tem outro professor. Você sabe como é, a gente continua perseverando aqui na fé. Não tem essa de Covid, não tem essa de quarentena. Fica calmo, amigo, não tema. Fica tranquilão, você vai conseguir. E se depender do prof aqui, você vai ter informação de montão. E no final da aula vai ter ainda improvisação. Obrigado a todo mundo que compareceu, principalmente a todo mundo que se envolveu. É daquele jeito, nunca me irrito. Quem curtiu agora o improviso dá um grito. Show! Valeu, valeu, valeu. Tamo junto. Parabéns, Adicto, meu irmão. Você é o cara. Você é o cara. Parabéns. É nóis, é nóis. Satisfação total. Obrigado a todo mundo. E é isso aí. Vamos continuar porque tem muita aula para rolar. Beleza? Valeu. Show, querido. Um abraço para você. Parabéns mais uma vez. Um ótimo final de semana, meu irmão. Boa aula para todo mundo, galera. Se cuidem, máscara e fiquem em casa, se puder.